e um pouco, né, dos aspectos gerais da regionalização brasileira. Eu tinha pensado em usar um mapa mental, mas eu achei o mapa mental muito, assim, muito sintetizado e acho que o tema não é tão sintetizado assim. Aí eu optei por usar um slide que eu considero muito bom, tá? E considero muito grande, então não vai dar para usar tudo, mas eu vou deixar ele disponível para vocês, tá? Junto com a apostila, vocês podem utilizar esse material. De forma geral, né, assim, a necessidade de você regionalizar o Brasil é porque o Brasil até 1930, galera, não podia nem ser considerado um país moderno, né? Um país assim integrado, né? Nós não tínhamos rodovias, nós não tínhamos ferrovias integrando os estados, as regiões do Brasil. A questão da regionalização é uma questão de planejamento, tá? Então, eu regionalizo, eu organizo o território com fins de criar dados estatísticos, tá certo? E esses dados estatísticos servem para eu dimensionar o que eu preciso fazer e qual é o potencial, né, que eu tenho dentro do território que eu estou governando. Isso veio com Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, ele criou, ele não, né? Falar ele, parece que tudo foi ele que fez, né? Na verdade, se você for avaliar, ele não fez nada, ele só geriu uma equipe muito competente, na minha opinião, que de fato começou a dar ao Brasil um caráter mais integrado, um caráter mais profissional para a gestão do território brasileiro. Tá? E, de fato, o Brasil vai começar a se regionalizar em termos científicos e tal no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, já do Vargas para o JK, tá? JK cria Brasília. Brasília é a máxima, né, da tese de integração do território brasileiro e de regionalização do território brasileiro. Só que, óbvio, né, a geografia era uma ciência que estava em formação, né? Desde o século XIX, lá com os alemães e tal, e há uma crítica a essa geografia vamos dizer assim, positivista, né, do século XIX, e essa crítica ela vai colocando outros aspectos científicos dentro da geografia, e isso tudo contribui na formação do pensamento da gestão do território. Então, tem tudo a ver com isso. As primeiras formas de regionalizar o Brasil, elas não eram oficiais, tá? Então, em 1913, por exemplo, nós usávamos principalmente a questão do clima, da vegetação e do relevo. O Brasil é um país continental, né? Então, se você pega os 8.515.000, né, mais ou menos, quilômetros quadrados do Brasil, você tem, como diz o Milton Santos, vários Brasis, né, vários países dentro de um mesmo território. Eu gosto muito de um texto da BBC que um casal do Uruguai, eles viajaram, eles percorreram os 26 estados brasileiros sem dinheiro nenhum. Saíram do Uruguai lá com não sei quantos pesos uruguaios e foram pedindo abrigo para os bombeiros no Brasil. A maioria das vezes eles dormiam em regiões da polícia militar, bombeiro e tal. Louco o casal, né? Deve ser tudo maconheiro esse povo. Sem preconceito, tá? Brincadeira. Deve ser muito viagem, né? Tô falando assim no sentido de eles serem muito doidos, né? E eles foram de estado para estado, eles relatam para a BBC, eles foram entrevistados e eles vão falando aonde eles foram mais bem recebidos, onde eles não foram tão bem, quase foram roubados no Rio Grande do Sul. Engraçado que a gente acha que o Rio Grande do Sul é um paraíso no Brasil, né? E eles quase foram roubados lá. É que o ladrão percebeu que eles não tinham nada e saiu fora, diz o relato deles na BBC. E aí eles contam que, na verdade, o Brasil não é um país, mas são 26 países. Ou seja, né, cada estado, cada região, você vai ter uma população, você vai ter uma forma de falar o português, você vai ter uma economia, você vai ter uma cobertura vegetal, você vai ter um clima caracterizado ali, né, diferenciado. Então, sempre levamos em consideração clima, vegetação e relevo. Tá? E o Brasil era dividido de uma forma bem diferente do que a gente imagina hoje. Né? Então, o norte setentrional, tá? Norte oriental, nordeste era chamado de norte oriental, tá? Porção oriental, pegando Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tá? Não existiam vários estados no norte e o Mato Grosso não tinha sido dividido ainda, né, em 2 estados, tá? Goiás ainda não tinha sido dividido e virado Tocantins e Distrito Federal, tá bom? O Acre ainda não existia, era território do Acre, não tinha Amapá, não tinha uma série de estados, né, brasileiros. Roraima também não existia, né? Então, tá vendo aí?
as coisas vão evoluindo no decorrer do século XX, tá bom? As divisões oficiais, então aqui a importância, eu acho que isso é fundamental vocês terem esse ponto de partida, né? Que eu acho que isso pode influenciar no vestibular, de alguma forma. Entender que a queda da República do Café com Leite, né? A gente vai ter essa próxima aula, né? República Velha no Brasil. A República do Café com Leite, né? A República Velha, ela caiu, né, em 30 com a Revolução de Outubro do Getúlio Vargas, que subiu ao poder. E aí começam a surgir algumas instituições que vão dar cabo de fazer uma regionalização oficial no Brasil, né? A Organização Nacional de Geografia e em 36, eu questiono um pouquinho essa data, tá? Porque no documento do IBGE eles falam em 1936, tá? A USP surgiu em 33, o IBGE começou a ser desenvolvido em 36 e vamos colocar que ele tenha sido oficializado em 38 aqui, tá? Órgão responsável pela produção da divisão oficial do Brasil, tá? Divisão de 40. Vamos direto para os mapas, tá, gente? Pra gente não ficar gastando muito tempo com esse slide. Então nós tínhamos o norte, então já deu uma mudada, né? O norte oriental já virou um pouco mais norte, tá bom? Aí depois o nordeste, que não tinha 9 estados, né? Tinha menos. A Bahia estava fora, tá? E depois pegando o sul, né? E São Paulo começa a fazer parte do sul. E aqui o centro, né? Pegando Minas Gerais, tá bom? É interessante isso, se você for olhar, porque o sul de São Paulo tem um clima subtropical, né? Tem o sul e o sudeste tem uma economia mais desenvolvida, tem os melhores indicadores socioeconômicos. Então, assim, faz algum sentido. Minas Gerais, eu acho do meio para cá, perfeito, tá? Porque Minas Gerais tem uma área de transição de Mata Atlântica para Cerrado, tá? Quem viaja para o interior de Minas sabe do que eu tô falando. Você sai de uma floresta um pouco mais densa e começa a entrar numa região de árvores mais espaçadas, menores, né? Então, é possível ver isso quando você está indo para o centro-oeste por Minas, né? 45, questão natural ainda influenciando bastante, tá? Só que aí a gente começa a ter uma mudança nos territórios brasileiros, né? Seguindo a linha das capitanias hereditárias e tal, os estados, as regiões começam a reivindicar a emancipação de municípios, a emancipação de estados, e aí começam a se criar regiões que não existiam ou que não estavam organizadas dessa forma no mapa do Brasil. Exemplo, o território de Fernando de Noronha, né? Que foi criado esse território, tá? Em 42 não pertencia a Pernambuco ainda, mas já era um território. O Amapá, tá? Rio Branco, depois vai vir a ser a capital do Acre, né? Guaporé e Ponta Porã, tá? Tudo isso são territórios criados, emancipados no Brasil nos anos 40. Vejam, o governo Vargas, finalzinho do governo Vargas, tá? Aí vocês estão vendo a divisão de 45. Então, norte, nordeste, aqui legal, nordeste oriental, nordeste ocidental, né? E nordeste oriental. Então, já dividindo o nordeste e ainda mantém-se uma separação da Bahia, né? Colocando a Bahia como leste setentrional. Ou seja, seria basicamente, é meio estranho esse termo, porque norte oriental, né? E setentrional leste seria norte leste, né? Então, setentrional é sinônimo de norte, tá bom, gente? Só para fazer a revisão aí de conceitos. São Paulo aparece como leste meridional, Minas Gerais, né? Minas Gerais. E São Paulo ainda continua fazendo parte do sul do Brasil, tá? E aí vocês começam a perceber que vai dando uma acertada também na região centro-oeste. Ainda não dividiu Mato Grosso, tal, não tem Tocantins, não tem ainda uma série de regiões, mas está começando a caminhar para isso. A de 70, pessoal, a gente pode dizer que ela é atual ainda, né? Ainda que ela tenha tido algumas modificações em 89, com a Constituição de 88, ela é bem, assim, bem próxima do que seria o atual, tá? E aí vamos direto para o mapa. Norte do Brasil, tá? Aí o Nordeste já fazendo aí o alinhamento dos 9 estados, né? No Centro-Oeste ainda bem diferente do que é hoje. O Sudeste, né? Bem próximo do que é hoje. E o Sul também bem próximo do que é hoje. E aqui nós temos, a elevação do território federal do Acre, tá? Então, o Acre vira um território federal para a categoria de estado, na lei de junho de 62. 62, galera, governo João Goulart, tá bom?
últimos anos do terrível, né, trágico, infelizmente, governo João Goulart. 2 anos depois veio o golpe e foi implantada a ditadura militar no Brasil. Tá? Mudança de denominação do território federal do Rio Branco para território federal de Roraima, 62 também. Então surge Roraima no mapa, tá? Que não existia. Professor, tem que lembrar disso tudo na prova? Não necessariamente as datas, galera, mas saber que, né, no decorrer do século XX, o Brasil, no começo do século XX, não tinha várias regiões, territórios, estados, e no final do século XX ele já tinha adquirido ali a sua configuração atual. Então é legal ter essa dimensão espacial, porque isso pode ajudá-los em questões sobre esse tema. E a divisão atual, né, que é a divisão de 90, tá bom? Então a mais atual. E aqui a gente tem algumas modificações importantes, né? Elevação do território de Rondônia à categoria de estado, 81, ditadura militar, finalzinho da ditadura militar, governo Figueiredo. Criação do estado de Tocantins, tá? Que é foi o Goiás, né, dividido, e parte de Goiás vira Tocantins. Roraima e Amapá, categoria de estado também, na Constituição de 88, tá? Então vamos vendo aí, ó, vai surgindo Acre, vai surgindo Rondônia, depois Amapá, Roraima, tá? Que são estados que não existiam e passaram a existir só na reta final aí do século XX, com o final mais ou menos no final da ditadura militar, tá bom? Só para ir conceituando vocês. E Fernando de Noronha foi anexado ao estado de Pernambuco, tá? Eu tenho um materialzinho da Guia do Estudante, cara, que é bem legal, cara. Eu acho que dá uma dimensão interessante para vocês. Só para não... Nossa, eu tô mais perdido aqui que... acho que eu já sei. Só para não deixar de mostrar, porque esse material é bem legal. Se eu não tivesse fechado, né? Acho que eu mostraria. Espera aí. Só um minuto. Eu só vou mostrar um mapa que está nesse material, que é bem legal, para vocês também gravarem aí. Materiais, guia de estudante, apostila de geografia. Ah, estava aberto já, eu achei que tinha fechado. Que bom. Ó. Agora eu vou compartilhar com vocês um outro mapa. Aqui. Achei. Pronto. Isso aqui, gente. Olha que fofinho esse mapa. Esse mapa mais fofo da história, né? Estados e capitais brasileiros, tá, gente? Por que eu quis mostrar esse mapa para vocês, né? Aqui está a configuração do Brasil de uma forma muito mais, né, agradável de ver, né? Muito mais simples e tal. E aqui, ó, Fernando de Noronha, tá bom, gente? Fernando de Noronha agora não, né, tem um hospital lá, né? Antigamente as mulheres inclusive davam à luz lá. Agora tá meio complicado, eles fazem o pré-natal. Acho que tem 3 mil habitantes, se não me engano, né, Fernando de Noronha. E aí as mulheres fazem o pré-natal e quando chega próximo da data do parto, a prefeitura, o governo, enfim, é que normalmente quem trabalha lá trabalha com turismo e ganha bem, porque o turismo lá é um centro de turismo do Brasil. E aí eles vão para Pernambuco e fazem o parto tal no continente, tá? Aí, por que eu quis mostrar? Porque o Brasil tem algumas formações vulcânicas, né? Que a gente às vezes passa despercebido, né? Aí os Penedos de São Pedro e São Paulo, tá bom? Que são ilhas, tá bom? E o Atol das Rocas. Cara, meu sonho conhecer esses lugares todos aqui, né? Infelizmente, eu não tenho coragem financeira para isso, mas é um sonho. Fica aí para um projeto de vida, né? Abrolhos, na Bahia. Ilha de Trindade, Espírito Santo. Ilha de Martim Vaz, Espírito Santo, tá? Então, pegando alguns territórios do Brasil que às vezes a gente fala, puxa, né? Nem sei que existe. O que é interessante aqui? Se você olhar linearmente, o Brasil tem 7.600 quilômetros de litoral. Tá? Só que se você pegar os contornos de golfos, né, e saídas, né, de algumas regiões do litoral brasileiro no entorno do Oceano Atlântico, você soma 9.000 quilômetros de litoral. Cara, isso é muito louco, né? O Brasil é um país gigante pela própria natureza, como diz o hino, né? Então, se você pega um aproveitamento de portos, né? Transporte de cabotagem de uma região para outra, exportação. O Brasil tem um potencial, né, de transporte marítimo absurdo. E tem um potencial de turismo, né, no litoral também muito absurdo.
sem contar o pré-sal, né? Que a gente sabe que o pré-sal hoje é a veia principal do Brasil. O Brasil tem muito petróleo, principalmente nessa região aqui, ó, no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Muito petróleo. Tá? Então, acho que é fundamental falar isso. Aqui, só para que, de repente, né, para você que, faz tempo que eu não vejo, né, os países que fazem fronteira com o Brasil, e qual é a quilometragem de fronteira que esses países fazem com o Brasil, né? Então, a Bolívia, 3.000 quilômetros de fronteira, Peru, 2.000 quilômetros de fronteira, Venezuela, 2.200 quilômetros de fronteira, Colômbia, tal, Argentina. Então, esses são os países da América do Sul que fazem fronteira. Então, a gente não tem aqui Equador, né, Chile, tá? Se não me engano, são os dois que não fazem fronteira com o Brasil, tá? Então, é isso. E aqui é bem legal você ver os pontos extremos, né, de leste a oeste, tá bom? 4.300 quilômetros de distância. E norte-sul, né, da cabeceira aqui do Monte Caburai até o Arroio Chuí, que é a porção mais meridional do Brasil, né, o ponto mais sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Então, também legal visualizar os pontos extremos, né, de que ponto a ponto é a maior distância dentro do território brasileiro, tá? É isso que a gente está querendo dizer aqui. Gente, beleza até aqui? De boa? Sim. Tranquilo. Alguma pergunta? Alguma coisa? Bom, daqui, gente, para frente, eu vou falar das divisões não oficiais, né? Então, das regionalizações científicas, de estudos científicos de alguns geógrafos, no caso 2, né, o Pedro Pinchas Geiger, que é um geógrafo da USP que trabalhou no IBGE, mas ele preferiu fazer uma regionalização própria, porque ele não tinha o que fazer, né? Geógrafo normalmente não tem o que fazer, fica jogando Dream League Soccer e fazendo mapas diferentes do Brasil. Era pra rir, era uma piadinha, mas bem, eu entendo que são 8 horas da manhã. O Pedro Pinchas Geiger, ele não... tá. Não falei o principal, né, gente? Isso aqui cai na prova, tá? Na regionalização oficial do IBGE, você tem um limite de estados, o limite entre os 26 estados do Distrito Federal respeitados. Eu tenho características climáticas, formação vegetal, humanas e econômicas, levadas em consideração para a divisão das 5 macro-regiões brasileiras. E os estados, os limites dos estados são respeitados. Tá? Na divisão do Pedro Pinchas Geiger, ou Geiger, não sei pronunciar esse sobrenome dele, os limites dos estados não são levados em consideração, porque ele faz uma regionalização que leva em consideração o nível de desenvolvimento econômico. Então, ele coloca no mesmo pacote regiões que ele considera que são homogêneas. Ele tem um mapa muito mais científico, do ponto de vista da realidade das regiões brasileiras, do que o oficial do IBGE. O professor está dizendo que o mapa dele é melhor que o do IBGE? Não, não é isso. Eu não estou comparando. Estou dizendo que, do ponto de vista de análise do espaço e da configuração socioespacial, né, é mais assertivo, né, é mais coerente, vamos dizer assim. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Então, você tem a região amazônica, região com a menor densidade populacional do Brasil, né, 80% dos grupos indígenas do Brasil, né, tem tido uma expansão da economia na região franca de Manaus, projeto Carajás no Pará, mineração, sofre com riscos de danos ambientais por conta da expansão da soja, expansão do gado. 1/3 das cabeças de gado do Brasil estão aqui, não era para estar, né? Não era, porque tem muito lugar onde o gado poderia estar sendo produzido, estar sendo cultivado e tal, e vendido, né? E você tem, então, os estados do Centro-Oeste e Nordeste, que a gente chama de Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que estão avançando áreas de floresta amazônica, botando fogo em tudo e depois colocando gado e principalmente soja, né? Expansão da soja. E essa é uma região que, infelizmente, tem um risco ambiental muito grande, porque é a maior área de biodiversidade do mundo, né? Clima equatorial, florestas densas, tal. O Nordeste
é uma região que a gente chama de região problema do Brasil. Ainda que nos últimos 20, 30 anos o Nordeste tem melhorado bastante, mas a gente costuma tratar como região problema. Por quê? Porque ficou excluída do Brasil do período do ouro para cá, né? Então, quando surgiu o ouro em Minas, as atenções de Portugal se voltaram para o Sudeste, e depois o café, né, na região do Vale do Paraíba, tal, interior de São Paulo, e aí o Nordeste foi ficando abandonado. E o Nordeste é dividido em 4 áreas, né? Zona da Mata, né? Meio Norte, Agreste, Sertão e Agreste, né? Então, essa divisão, quem está no litoral tem uma economia mais dinâmica, né? Cana-de-açúcar, agricultura de exportação, depois o turismo, tal. E agora, polos petroquímicos, polos industriais na Bahia, Ceará, Pernambuco. Pernambuco tem o Porto de Suape, né? Eu passei por lá e hoje virou uma região dinâmica, tá? Inclusive, tem mais possibilidade de emprego lá hoje em dia do que em São Paulo. Só que quando você começa a ir do meio norte pro agreste, aí as coisas começam a complicar, porque aí você tem um clima semiárido, uma população muito pobre, né? Maranhão é o estado mais pobre do Brasil. Os piores indicadores socioeconômicos do Brasil estão no Nordeste. Isso é importante no vestibular, né? Analfabetismo, taxa de mortalidade infantil, né? Então esses indicadores no Nordeste, eles são mais complicados do que em qualquer outra região do Brasil. E, curiosamente, o Nordeste, que é a região mais antiga do Brasil, né, em termos de colonização e ocupação, tem a menor taxa de urbanização do Brasil. Tá? A menor taxa de urbanização do Brasil fica também no Nordeste. Esses pontos são fundamentais vocês terem nota, porque isso é fundamental no vestibular. E a região Centro-Sul, né, vejam que o Pedro Pinchas Geiger, ele une o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul, para dizer que é uma região concentrada. Ou seja, uma região com melhor indicador socioeconômico, mais industrializado, que tem mais 50% do PIB brasileiro, aquela coisa toda, tá? Então, e também tem graves problemas urbanos, né? Favelas, saneamento básico, violência, poluição urbana, atmosférica, e entre outros problemas que as grandes cidades brasileiras, vocês sabem muito bem que tem. Beleza, tá? Então eu fiz um resumo. Depois vocês, por favor, né, deem uma olhada tanto na apostila de vocês quanto nesse material. Um resumo das regiões. E eu vou aproveitar só para fazer um comparativo. Minha filha tá a criança mais mimada da América do Sul, velho. Minha filha querendo me questionar ao vivo. Sim, amor. Ô, bonita, você vai deixar eu dar aula ou não vai? Pronto. Obrigado, cara. Dá uma camada, né? Tô dando aula. Beleza. Gente, seguinte, ó, então aqui é Complexo Regional da Amazônia, né? Os aspectos naturais, os principais problemas, né? Eu diria para vocês hoje, a Amazônia tem cerca de 327 mil indivíduos indígenas de diversas etnias, o desmatamento ilegal, a contaminação por mercúrio e outros produtos químicos nas... Carina, por favor. Gente, desculpa, tá? Me perdi. Seguinte. Tá de boa, professor. Tava falando dos garimpos ilegais, tá? Garimpos ilegais. Então tem muitos garimpos ilegais em Roraima, no Pará, tá? Dentro dos rios amazônicos, afluentes amazônicos. As bacias hidrelétricas do Alto Xingu e aqui Balbina, tá? Lembrei, Balbina, no norte de Manaus, tem contribuído muito para a devastação ambiental, tá? Então, falando algumas coisas que eu acho que é fundamental vocês carregarem para o vestibular, né? Então, grilagem de terras, né? Então, proprietários de terra que
forjam documentos em cartórios ou mesmo, né, os famosos grileiros, né, que forjam documentos, depois o governo vai lá e passa a mão na cabeça de todo mundo, cria uma medida provisória regularizando a grilagem, tá? Do Temer para cá, isso tem sido sistemático. Agora, desculpa a gente falar, parece que a gente pega no pé do governo atual, mas os caras, eles não aplicaram nenhuma multa ambiental no Brasil diante de tudo o que aconteceu no Brasil esse ano. E o Ricardo Salles, ele alega que isso é uma forma de desburocratizar a questão ambiental no Brasil. Meu, é assim, o ministro do meio ambiente é o maior inimigo do meio ambiente. Eu falo isso para vocês sem nenhum medo de estar exagerando ou atacando pessoalmente o governo. Não é. Estou falando de forma científica. Tá? O nosso maior inimigo ambiental é o nosso ministro do meio ambiente. É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. E aí as situações são essas que vocês estão vendo. Ah, professor, mas os outros governos eram muito bons? Não, não eram muito bons. Tá? A gente não está defendendo os outros governos. Também eram ruins. O governo Dilma escancarou o aumento do desmatamento na Amazônia. Tribos indígenas Guarani Kaiowá, que são descendentes dos Cadwells, lá no Mato Grosso, fizeram uma carta de suicídio coletivo em 2012, pedindo pelo amor dos deuses, né, porque eles são politeístas, pelo amor dos deuses, para que a Dilma fizesse alguma coisa para protegê-los da invasão dos fazendeiros. A Dilma não fez absolutamente nada. Então, não há nenhum governo herói em relação ao meio ambiente. Nós sabemos que dos anos 2000, o Brasil se tornou um player mundial, ganhou inclusive um soft power, né, que é um poder leve, de falar para o mundo assim, ó, eu protejo as minhas florestas, e vocês? Nos anos 2000, o Brasil foi brilhante, tá? Se você olhar os gráficos do desmatamento, caiu bastante o desmatamento no Brasil nos anos 2000. 2010 para frente, a coisa começou a perder o rumo e agora a gente está literalmente... Nós entregamos a galinha para a raposa, tá? É isso que a gente tá vivendo hoje no Brasil. Vou pegar um pouco do Nordeste, gente, para fechar a aula, porque essas regiõezinhas aqui, ó, aparecem no vestibular e eu acho que é fundamental vocês saírem daqui sabendo isso. Região geoeconômica do Nordeste, 18% do território brasileiro, considerada a região problema, tá? Nós temos sub-regiões, tá? Então, ó, vejam no mapa, né? Amarelo, tal, roxo, sei lá o que é isso, e verde. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, tá? Então, ó, Zona da Mata, tá? Meio Norte, desculpa, é o contrário. Zona da Mata, Agreste roxo, desculpa, que é o intervalo entre a Zona da Mata e o Sertão, região semiárida, e o Meio Norte. Por que Meio Norte? Porque é o limite entre o Nordeste e a Amazônia, tá? Então, é isso que explica essa região, tá bom? Aqui eu tenho níveis de precipitação gigantescos, né? Porque eu estou próximo do litoral, próximo da linha do Equador, então é quente e úmido o ano todo. Quando eu saio do meio do Agreste e vou para o Sertão, os índices de chuva caem de 2.000, 2.500 milímetros por ano para 700 milímetros por ano. Então aqui eu estou numa região de caatinga, né? De pouquíssima pluviosidade. Agora, com a transposição do Rio São Francisco, as coisas tendem a melhorar, eu espero que melhorem. E aqui no meio norte você tem uma transição, né, no Maranhão, de caatinga, né, para a floresta amazônica, tá bom? E é curioso, como estando próximo da região amazônica e da linha do Equador, essa região é tão seca, né? Tem algumas explicações, né? A gente fala disso numa outra hora que não vai dar tempo de falar disso agora. E aí vocês têm aqui um resumo das 4 sub-regiões do Nordeste, que eu acho fundamental falar isso, porque cai no vestibular, tá, gente? Zona da Mata, faixa litorânea, mais importante economicamente, então tem indústria, metalúrgica, siderúrgica, petroquímica e principalmente turismo, com agricultura de exportação. Agreste, transição da Zona da Mata para o sertão, predomina a policultura, ou seja, cultivo de vários gêneros ao mesmo tempo e produção leiteira. Sertão, região de clima semiárido, tá? Frequente e seca, agora a transposição do Rio São Francisco pode ser que isso mude. Predomina a pecuária de corte e a produção de frutas irrigadas. Opa! Frutas irrigadas, irriga da onde? Rio São Francisco, tá, gente? Então, é um risco ambiental muito grande porque a água evapora, gera salinização, há muito desperdício e isso pode gerar um problema hídrico no maior rio dentro do Brasil, que é o Rio São Francisco. Então, aqui já acende uma luzinha de questão ambiental também. Meio Norte, transição entre o sertão e o sertão nordestino e a região amazônica. Predomina o cultivo de coco,
babaçu, arroz irrigado, tá? Predominantemente irrigado, e algodão, tá? Então, fiz um resuminho aqui dessa região Nordeste, não dá mais tempo de fazer nada. Só quero saber se vocês estão entendendo a aula, se querem perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade. Nada, bro, tranquilo. Tranquilo, Matheus? Tranquilo, pô. Paludete, Isadora, Laurien. De boa, professor. Beleza. Tranquilo. Tranquilo? Laurien, tá beleza? Tá conseguindo entender? Sim, pro. Tá bom, gente. Obrigado, então. Próxima aula é Classon e a aula de atualidades é uma prova, é uma avaliação sobre democracia em vertigem e elite do atraso, tá bom, gente? Pode consultar à vontade. Eu vou estar online com vocês. Qualquer coisa vocês me chamam. Eu tô aí para ajudar. Beleza, pô, valeu. Tá? Beijo, gente. Valeu. Beijo, bro. Tá, obrigada. Tchau, gente. Obrigado.